Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. O voo 714 da Força Aérea Nacional transportava 25 passageiros. Jovens atletas de um time de hóquei e familiares partiram de Valverde em direção à capital do país. Atravessando cordilheiras nevadas, a visibilidade estava baixa, com previsão de ventos fortes. O avião era moderno, tripulação experiente, mas a região era conhecida por rajadas repentinas. Nenhum passageiro desconfiava do que estava por vir. O clima a bordo era de expectativa e empolgação. Pouco antes da travessia da serra, o piloto reportou turbulência intensa. Ventos cruzados pressionavam as asas. O sistema de navegação indicava desvio mínimo, mas correntes de ar instáveis tornavam qualquer manobra arriscada. O radar detectou mudanças súbitas na altitude do vento. Os passageiros ouviam rangidos metálicos, cintilação de luz nos instrumentos e sussurros nervosos entre eles. O clima se tornou denso, opressor, sem qualquer aviso real de desastre. O impacto aconteceu em segundos. O avião colidiu contra uma encosta de neve, se fragmentando. Alguns caíram para fora, outros ficaram presos nas ferragens. O barulho metálico ecoou pelo vale. Ventos cortantes levavam pedaços de assento, bagagem e roupas. Um silêncio pesado seguiu, quebrado apenas pelos gritos dos sobreviventes. O frio intenso penetrou imediatamente, congelando membros expostos. Nenhum contato externo era possível. O mundo parecia ter desaparecido com o avião. 25 passaram a 21, depois a 15, rapidamente avaliando ferimentos e buscando abrigo. Metade do grupo estava inconsciente ou com fraturas graves. O desespero inicial deu lugar à tomada de decisão. Cobertores e assentos foram improvisados como abrigo. A fuselagem tornou-se muralha contra o vento. Água era escassa comida, inexistente. O frio absoluto tornou qualquer movimento doloroso, e a noite eterna sobre a serra parecia não ter fim, esmagando o psicológico. Dias passaram e a realidade impiedosa começou a se instalar. Nenhum sinal de resgate. Tentativas de enviar mensagens falharam. Rádio estava destruído. A fome e a hipotermia avançavam rapidamente. Passaram a racionar os poucos suprimentos, percebendo que não sobreviveriam sem medidas extremas. O desespero abriu espaço para decisões morais impossíveis, e o grupo enfrentava o dilema de manter princípios ou sucumbir à necessidade de sobreviver. Cada olhar refletia medo, dor e dúvida. Dias passaram e a realidade impiedosa começou a se instalar. Nenhum sinal de resgate. Tentativas de enviar mensagens falharam. Rádio estava destruído. A fome e a hipotermia avançavam rapidamente. Passaram a racionar os poucos suprimentos, percebendo que não sobreviveriam sem medidas extremas. O desespero abriu espaço para decisões morais impossíveis, e o grupo enfrentava o dilema de manter princípios ou sucumbir à necessidade de sobreviver. Cada olhar refletia medo, dor e dúvida. O segundo dia revelou a gravidade total da situação. A fuselagem congelava,
impedindo movimentação. Ferimentos infeccionaram rapidamente, e o frio intenso já causava dormência irreversível nos dedos e pés. A fome avançava silenciosa, provocando tremores, tontura e delírios curtos. Cada decisão tornava-se crítica. Mover-se para buscar água ou permanecer junto à fuselagem. Cada passo era exaustivo e o horizonte branco parecia infinito, esmagando a moral do grupo. Tentativas de escalar encostas próximas para buscar sinal ou resgate resultaram em quedas perigosas. Rochas cobertas de gelo e neve profunda tornavam qualquer avanço mortal. Um dos sobreviventes sofreu fratura exposta ao deslizar por uma ladeira estreita. A dor era insuportável, mas o movimento era necessário para não congelar. Cada minuto significava risco de morte por frio. O grupo começou a perceber que não haveria ajuda imediata e que apenas decisões rápidas poderiam salvar os mais fortes. A fome passou a ditar regras impiedosas. Restos de suprimentos foram consumidos imediatamente, e a possibilidade de manter todos vivos tornou-se improvável. O frio impedia qualquer caça improvisada. Roupa se congelava nas camadas externas, pesando os movimentos. Conversas entre o grupo tornaram-se curtas, monotônicas, quase automáticas. Olhares carregavam medo, dor e dúvida moral. Alguns sussurravam sobre a necessidade de usar corpos dos mais frágeis para sobreviver. O silêncio tornava tudo mais pesado. No terceiro dia, decisões extremas foram inevitáveis. Os sobreviventes concordaram com resistência inicial em recorrer a medidas que jamais imaginariam: utilizar os corpos dos mortos para sobreviver. O dilema moral era intenso, mas a consciência de que morreriam caso não agissem pressionava cada um. O frio absoluto, vento cortante, isolamento completo transformaram o instinto de sobrevivência em lei única. O grupo manteve silêncio sobre o que aconteceria. Cada passo carregava culpa antes de sustento. A fuselagem tornou-se abrigo e cemitério ao mesmo tempo. Cada movimento fora dela era risco mortal. A neve acumulava-se, soterrando partes do avião e ocultando rastros. Ferimentos evoluíam rapidamente. Necrose, hipotermia e infecções internas. Respirar tornou-se esforço extremo. Alguns ficaram conscientes de que poderiam morrer antes de alcançar qualquer socorro. Os primeiros atos de canibalismo ocorreram de forma silenciosa, com olhos baixos e mãos trêmulas, tentando preservar o mínimo de dignidade possível em meio ao horror. Com o passar dos dias, o grupo aprendeu a racionar o mínimo de alimento disponível. Cada decisão era dolorosa: mover-se ou permanecer, consumir restos de corpos ou esperar. O frio congelava membros em minutos, mesmo dentro da fuselagem improvisada. O vento uivava constantemente, como se a montanha testasse resistência psicológica e física. Olhares fugazes buscavam companhia, mas a desconfiança crescia. Quem poderia agir de forma irracional e prejudicar a sobrevivência coletiva? O quarto dia trouxe delírios intensos. Alguns confundiam sombras com vultos humanos, interpretando movimentos do vento ou neve, caindo como sinais de aproximação de resgate. Conversas tornaram-se monossilábicas. O ar rarefeito
dificultava a respiração e raciocínio. A mente começava a atrair o corpo, tornando decisões simples em dilemas de vida ou morte. As mãos tremiam ao cortar carne ou rasgar roupas para cobrir ferimentos, e o frio assolava a cada segundo, sem trégua. A separação involuntária aconteceu quando um pequeno grupo decidiu escalar encostas próximas em busca de socorro. Alguns membros mais fracos não suportaram o esforço e foram deixados para trás. O medo de perder todos impedia recuar. Passos sobre gelo fino provocavam rachaduras que ecoavam como disparos, aumentando a tensão. Cada escolha refletia a inevitável consequência: morrer sozinho ou morrer junto. O vento carregava gritos abafados que retornavam distorcidos, confundindo direção e tempo. O quinto dia mostrou a degradação física completa, pele-congelada, feridas abertas, infecções e fome extrema. Cada sobrevivente sentia o peso da culpa e do horror. Alguns tentavam manter diários ou registros, mas mãos trêmulas impediam escrita contínua. Conversas eram silenciosas, olhando para o chão. O medo não era do frio, mas do próximo instante. Se outro não resistisse, teriam de decidir continuar sobrevivendo, usando os meios mais impensáveis. O psicológico começava a quebrar. No sexto dia, a fuselagem parcialmente soterrada serviu de abrigo, dormitório e mesa improvisada. Cada pedaço de comida era distribuído com cuidado, mas decisões de sobrevivência se tornavam inevitavelmente cruéis. O frio absoluto mantinha todos em alerta, enquanto a mente oscilava entre delírio e raciocínio lúcido. A solidão era compartilhada. Ninguém falava, mas todos compreendiam que o grupo havia se transformado. Sobreviver era um ato mecânico, regido por instinto e necessidade primária. O sétimo dia trouxe a consciência dolorosa da inevitabilidade. O grupo já não conversava. Movimentos eram lentos, calculados. O frio destruía coordenação motora. Qualquer tentativa de caminhar fora da fuselagem representava risco mortal. Ferimentos infeccionados evoluíam rapidamente. O desespero psicológico era maior do que a fome física. Cada olhar confirmava o dilema. Sobreviver exigiria mais sacrifícios, e a mente de todos já antecipava decisões impossíveis. Fragmentos de corpo foram usados, com precisão tática, para manter os mais fortes ativos. O instinto de sobrevivência falava mais alto que a moral. A fuselagem se tornou um santuário e laboratório de decisões macabras. Cada pedaço de alimento consumido era acompanhado de culpa intensa. Os delírios misturavam memórias e realidade, criando confusão sobre tempo e espaço. Olhares vagos buscavam esperança, mas o silêncio da serra apenas reforçava o isolamento absoluto. Tentativas de escalar encostas para buscar socorro resultaram em quedas e ferimentos graves. O vento alterava a percepção de distância, inclinando visualmente a paisagem. Um sobrevivente quase caiu em uma fenda, salvo apenas pela intervenção de outro. Cada movimento era calculado, mas o frio e a fome enfraqueciam membros, tornando tarefas simples mortais. O grupo começou a perceber que os corpos dos colegas não eram apenas comida, mas também suporte psicológico e físico. No oitavo dia, o grupo
já não possuía força para esforços prolongados. A fuselagem cobria parcialmente a neve, mas era insuficiente. O frio absoluto provocava dormência profunda, e a fome causava tonturas e alucinações. Alguns cochichavam palavras incompreensíveis. Sons de estalos de gelo e ventos cortantes eram interpretados como gritos. A mente misturava realidade e fantasia, enquanto os corpos combatiam hipotermia e exaustão. Cada respiração era esforço consciente e doloroso. O resgate chegou após 9 dias de buscas intensas. Apenas 5 sobreviveram. A paisagem estava irreconhecível. Fuselagem parcialmente soterrada, corpos espalhados e ferimentos evidentes. Documentos e diários revelaram o horror psicológico. Decisões extremas, medo constante e isolamento absoluto. O frio e a altitude haviam transformado o grupo. A serra não apenas testou resistência física, mas obrigou escolhas que marcaram para sempre a mente dos sobreviventes, deixando lembranças e cicatrizes indeléveis. Após o resgate, os sobreviventes foram levados a hospitais próximos, todos com hipotermia grave, ferimentos múltiplos e desnutrição severa. Psicólogos avaliaram traumas profundos, desorientação e delírios persistentes. Cada sobrevivente narrava experiências de decisões impossíveis, movimentos na neve, uso de corpos para sobrevivência e delírios provocados pelo frio extremo. O silêncio nas montanhas parecia ecoar dentro da mente de todos. Os registros oficiais omitiram detalhes macabros. Relatórios internos mencionavam delírios, perda de orientação e decisões de sobrevivência que chocariam qualquer leitor. Fotos recuperadas mostravam fuselagem destruída, marcas de impacto e corpos parcialmente soterrados. Documentos secretos falavam de isolamento completo, frio absoluto e fome intensa. A narrativa real nunca chegou à imprensa. Apenas sobreviventes e equipes de resgate conheciam o horror completo. Meses depois, os sobreviventes relataram pesadelos recorrentes. A fuselagem, o vento cortante, o frio e os olhares perdidos dos amigos. Alguns desenvolviam insônia, ansiedade extrema e medo de neve ou montanhas. Cada caminhada em áreas abertas trazia memórias involuntárias da altitude, do isolamento e da necessidade de decisões impossíveis. A mente lembrava cada detalhe com precisão cruel, enquanto o corpo ainda reagia a frio moderado, como se estivesse congelado. Os diários recuperados e não publicados mostravam a sequência completa: fome crescente, ferimentos internos, perda de calor, delírios, medo constante e atos de sobrevivência extrema. Cada página descrevia o horror psicológico e físico, com detalhes de estratégias de alimentação e esforços para preservar a vida. As descrições revelavam fraturas psicológicas tão profundas quanto as físicas, evidenciando que o impacto da experiência ultrapassava qualquer trauma comum de acidentes aéreos. O legado do incidente transformou os sobreviventes para sempre. A fuselagem, a montanha e o vento não apenas testaram força física, mas moldaram decisões morais impossíveis. A história real é de horror silencioso, sobrevivência a qualquer custo, instinto absoluto e consequências psicológicas irreversíveis.
as memórias permanecem intactas e cruéis. Ninguém que passou pela montanha saiu igual. A serra impôs suas regras e ninguém esquece quem a enfrentou. Anos depois, os sobreviventes ainda relatam reações físicas ao frio extremo. Uma caminhada na neve ou vento forte provoca tremores, calafrios e sensação de paralisação nos membros. Memórias sensoriais não se apagam. O estalo do gelo, o cheiro metálico do sangue, o peso da fuselagem sobre a neve. Cada lembrança é vívida, um alerta constante de que a montanha não perdoa erros e de que a sobrevivência custou mais do que a vida. Pesquisadores que revisaram registros apontaram padrões de decisões extremas e resistência psicológica notável. Cada sobrevivente reagiu de forma única ao isolamento, frio e fome. Documentos não divulgados mostravam mapas detalhados da fuselagem, locais de ferimentos graves e pontos de improviso de abrigo. Constatou-se que a combinação de frio intenso, fome e pressão psicológica criava um ambiente que distorce completamente percepção de tempo, espaço e moralidade. O medo permaneceu latente. Qualquer som incomum à noite ou vento forte provocava reação imediata. Olhos arregalados, corpo rígido, respiração acelerada. Alguns relatam sonhos vívidos com neve, fuselagem e amigos perdidos. O corpo reage antes da mente, como se memórias físicas da experiência fossem gravadas no sistema nervoso. A sensação de observar algo invisível na montanha continua a assombrar. A memória do horror se mistura à sobrevivência diária. Documentos internos indicam que o incidente alterou protocolos de resgate em regiões montanhosas. A compreensão de que isolamento e frio extremo transformam decisões morais levou a mudanças em treinamento e equipamento. Mas nenhum manual poderia reproduzir o terror psicológico de estar sozinho com a morte constante e necessidade de sobrevivência extrema. A fuselagem destruída continua como testemunha silenciosa da fragilidade humana diante da natureza impiedosa. O relato final não é história de heroísmo, mas de resistência absoluta. Sobrevivência custou vidas, dignidade e estabilidade mental. O acidente revelou que o instinto humano pode superar ética em condições extremas. A serra e o frio extremo não apenas desafiaram o corpo, mas impuseram dilemas de vida ou morte. Os sobreviventes carregam a lembrança para sempre, uma marca invisível que alerta. A natureza é impiedosa e qualquer erro é definitivo. Eu vou contar do jeito que eu ouvi e do jeito que eu vi nos arquivos, porque esse caso não é história de terror no sentido confortável. É terror humano puro, o tipo que não precisa de fantasma, só de oportunidade, isolamento e gente demais fingindo que não deve ser nada. Eu era voluntário em buscas, o tipo de pessoa que entra quando chamam porque faltam pernas e sobram matas. Quando o rádio estourou com a notícia, 3 meninas em um acampamento de escoteiras, no meio do nada em Oklahoma, eu pensei que era extravio, pânico, criança perdida no escuro. Essas coisas acontecem, mas o tom dos primeiros chamados não era de busca comum, era de emergência, com gente tentando não dizer as palavras certas. Camp Scott ficava numa área de mata e estrada de terra, em Massey County, perto de Locust Grove. Quem nunca viu um acampamento desse tipo, imagina um lugar aberto,
Não é. É recorte de mata com clareiras, estradas internas e unidades separadas por árvores e barrancos. Cada grupo de barracas fica numa área, com nome e rotina. Isso é importante porque a distância engana. No mapa parece perto, na noite parece longe demais. As meninas chegaram no domingo à noite. Primeiro acampamento de verão. Primeira noite longe de casa. Aquela mistura de excitação e choro escondido. A unidade delas era uma das mais afastadas, numa parte que ficava mais perto da área de banho e de uma faixa de mata mais fechada. O que pouca gente sabia, ou preferiu esquecer, é que houve um aviso antes, sem sobrenatural, sem presságio poético. Um aviso escrito meses antes, durante um treinamento no local. Uma conselheira encontrou seus pertences revirados. Dentro de uma caixa de donuts vazia, havia um bilhete com uma frase direta, ameaçando matar meninas em uma barraca específica. Aquilo foi tratado como pegadinha e descartado. Quando eu li isso depois, deu um frio estranho. Não porque o destino avisou, mas porque mostra o mecanismo real do horror. Quando o aviso é absurdo demais, as pessoas chamam de brincadeira para não terem que agir. Na madrugada de segunda-feira, por volta das 6, uma conselheira foi em direção aos chuveiros e viu algo que não devia existir ali. Um corpo dentro de saco, de dormir numa trilha. A reação natural foi gritar e procurar as outras duas, achando que eram crianças aprontando. Em poucos minutos, virou corrida depois pânico, depois silêncio de choque. A trilha que levava aos chuveiros fica perto da unidade, mas não é colada. De novo, no dia, parece nada. No escuro, parece corredor. E naquele corredor, alguém fez o que queria fazer. Eu não vou descrever violência contra a criança em detalhe. Isso não é mais real. É só mais cruel. O que importa e o que arrepia de verdade é a frieza logística. Levar 3 meninas de uma barraca, sem fazer o acampamento inteiro explodir em alarme. Fazer isso num lugar onde qualquer estalo deveria acordar gente. E ainda assim, acontecer. A barraca delas depois foi lembrada por uma coisa que virou símbolo do caso. Havia sinais de agressão e um rastro de evidência que parecia gritar. Houve luta, mas sem explicar. Como ninguém ouviu, os investigadores registraram também objetos encontrados na cena, incluindo uma lanterna grande vermelha, com marca de impressão que não permitiu identificação, e elementos que acabaram costurando suspeita em torno de um fugitivo local. O acampamento foi evacuado. Meninas chorando, conselheiras em estado de choque, gente tentando manter ordem, enquanto tudo já tinha desabado. Camp Scott acabou fechando depois. E aí começa a parte que me interessa, a parte vista por fora. O que uma investigação vira quando a mata engole o caminho e a opinião pública quer um nome antes da prova. A região toda conhecia um nome: Jenny Leroy Hart, um fugitivo da cadeia do condado, condenado por crimes violentos e já foragido há anos. Ele tinha crescido a cerca de 1 milha do acampamento. Quando a polícia quis um rosto para colocar no medo, foi nele que a mão apontou. Só que apontar é fácil, difícil é fechar. Em buscas, existe uma diferença que pouca gente entende. Suspeita forte não é prova limpa, e o julgamento
anos depois, mostrou exatamente isso. Mesmo com investigações e convicções pessoais de autoridades, o júri absolveu Hart. O caso seguiu oficialmente sem solução. Com o tempo, surgiram camadas novas. Análises de DNA feitas décadas depois, debate sobre o que seria conclusivo, e novas leituras públicas, impulsionadas por documentários e revisões do caso. Mas deixa eu voltar ao que eu vi quando ajudei a reconstituir a trilha para um treinamento posterior. Anos depois, com mapa em mão e lanternas na cabeça, você anda por aquela unidade e entende um ponto que não aparece em manchete. Existem lugares onde a luz do acampamento não chega. Lugares onde o som do riso vira ruído distante. Lugares onde uma pessoa consegue observar sem ser percebida. E quando alguém conhece a área, não conhece de visitar, mas conhece de infância, de fuga, de atalhos. A floresta vira vantagem. Uma barraca vira alvo. Uma trilha vira corredor. Foi isso que sempre me deu mais nojo do que medo. A ideia de que, para o predador, aquele acampamento não era um lugar bonito, era um lugar funcional. O caso também teve uma consequência humana que raramente entra na narrativa de horror, mas é a parte mais verdadeira. Famílias carregando isso por décadas. Pessoas transformando dor em política pública. E um estado inteiro que ainda fala Camp Scott como se fosse um aviso. Se você me perguntar por que isso dá uma boa história de terror, eu respondo com frieza. Porque tem 3 ingredientes que sempre funcionam. O primeiro é o cenário. Natureza que parece proteção, mas na verdade é isolamento. O segundo é o erro humano. O aviso descartado como brincadeira. O terceiro é a sequência que o cérebro não aceita. Um lugar cheio de gente e ainda assim, alguém consegue agir sem ser interrompido. E quando você junta isso, você entende por que esse caso ainda pesa. Não é o mistério que assombra, é a noção de que em certas noites, o mundo real oferece o que o pior tipo de pessoa precisa. E oferece sem barulho. Eu não era detetive, eu era o tipo de homem que acorda cedo, porque o campo não espera. Em Villisca, em 1912, a vida começava com galinha, leite e porta, abrindo. E por isso mesmo, o primeiro sinal de que algo estava errado não foi um grito, foi a falta de rotina. Na manhã de 10 de junho, eu estava na rua, quando vi Mary Bacon, vizinha da família Moore, parada no quintal deles, com a expressão de quem tenta não pensar no pior. Ela olhava para a casa como se esperasse, a qualquer segundo, ver alguém surgir na varanda. Mas a varanda estava vazia. As cortinas não mexiam. Isso, numa fazenda viva, é barulho. Mary bateu na porta, bateu de novo, chamou pelo nome. Nada. Tentou girar a maçaneta e sentiu a tranca. A porta estava fechada por dentro. Ela, como qualquer vizinha que se preocupa, fez o que dava. Soltou as galinhas para não morrerem de sede e mandou chamar Ross Moore, irmão do Josiah. Ross chegou rápido. Com o rosto fechado, ele tinha uma cópia da chave. E eu lembro do detalhe que todo mundo conta igual. Antes mesmo de entrar, ele gritou o nome do irmão, alto, como se a voz pudesse empurrar a porta.
Nenhuma resposta. A chave entrou na fechadura e girou com um estalo seco, que eu ouço até hoje quando lembro. Quando a porta abriu, o ar que saiu de dentro não era ar de casa dormida, era ar preso, abafado, com cheiro de querosene e coisa metálica. Não era imaginação. Quem já entrou em cômodo onde o sangue secou, reconhece o ferro no nariz. Rose deu poucos passos até a sala e abriu a porta do quarto de hóspedes. O som que veio de dentro não foi grito. Foi um silêncio pesado, seguido de um não, dito baixo, como se a cabeça dele recusasse o que os olhos já tinham aceitado. As duas meninas que tinham dormido ali, Ina May, Helena Stillinger, estavam na cama. Não estavam deitadas, estavam quebradas numa posição que não pertence ao sono, com o lençol puxado e manchas escuras se espalhando pela colcha. Ali, no canto do quarto, encostado como ferramenta esquecida, estava o machado da casa. Foi nesse ponto que Mary correu para chamar o oficial da cidade, Hank Horton. E foi nesse ponto que a rua inteira começou a se mexer, como se tivesse ouvido o sino. Você precisa entender como era. Uma cidade pequena não sabe segurar curiosidade. Quando a telefonista do centro lançou o call avisando do crime, o povo veio como enchente. Gente entrando, gente pisando onde não devia, gente abrindo cortina, gente tocando em maçaneta. A cena foi contaminada antes de virar cena. Horton entrou e percorreu o resto da casa. Eu não vi com meus olhos naquele instante, mas li depois nos relatos. E foi como se eu tivesse visto mesmo. No quarto do casal, Josiah e Sarah Moore estavam mortos na cama. No quarto das crianças, os 4 pequenos também estavam, todos com ferimentos graves na cabeça, como se o atacante tivesse repetido golpes, até ter certeza do silêncio. O tipo de violência que não é briga, é execo. Não houve tiros, não houve gritaria registrada. E isso é o que deixa a nuca fria quando você pensa na logística. Alguém entrou numa casa cheia, com 8 pessoas, e fez aquilo sem acordar a rua inteira. Alguns detalhes do cenário são piores do que o sangue. A maioria das janelas estava coberta, cortinas puxadas, e havia espelhos e vidros cobertos também, como se alguém não quisesse reflexo. Isso não é superstição bonita. Isso é controle. O assassino não queria ser visto de fora, e talvez não queria se ver. No andar de cima, acharam uma lamparina a gás, mexida de um jeito específico. O vidro, a chaminé da lâmpada tinha sido removido, e o pavio estava abaixado para dar só uma luz fraca, quase nada. Luz de quem enxerga o suficiente para andar, mas não o suficiente para denunciar a presença pela janela. Isso para mim é um dos sinais mais aterradores do caso. Não foi um ataque de raiva, foi alguém trabalhando no escuro com calma. Outro detalhe apareceu no andar de baixo. Um pedaço de chaveiro que não era da família. Pequeno, quase nada, mas num crime assim, quase nada vira pista que gruda na mente. A cidade inteira queria um culpado antes mesmo de entender o que estava olhando. E aí nasceu a parte mais suja. Suspeitos foram criados por medo e por fofoca. Falaram de um pastor itinerante. Falaram de um homem com histórico de violência. Falaram de gente de fora. O nome voltou com força. O reverendo George Kelly chegou a ser acusado e julgado.
e acabou absolvido. O motivo? Ninguém conseguiu cravar. E quando não há motivo, o terror cresce, porque a mente tenta preencher com qualquer coisa. Foi dinheiro, foi vingança, foi alguém que odiava crianças, foi um louco. Só que a casa não mostrava roubo como prioridade. Mostrava método, mostrava alguém que entrou, apagou o máximo de luz, caminhou cômodo por cômodo e terminou o que começou. Eu lembro do dia do enterro, o tipo de dia em que a cidade inteira fica mais silenciosa do que deveria. Não era luto individual, era medo coletivo. Porque quando um crime desses acontece numa metrópole, você se consola com a distância. Quando acontece numa rua, onde você conhece o carteiro, você entende que a distância não existe. E tem um detalhe que me volta sempre quando alguém pede uma história de terror baseada em real. Naquela manhã, antes de abrirem a porta, tudo parecia apenas estranho. Depois que abriram, ficou claro que a casa tinha virado outra coisa por dentro, como se alguém tivesse entrado, fechado a noite lá dentro e deixado a manhã do lado de fora, sem perceber. Eu era carteiro na região de Weihofen, não carteiro de cidade, desses que largam o envelope em caixa e vão embora. Eu entrava em estrada de barro, passava por Capela Torta, descia em Porteira, sabia o nome dos cães e o humor das casas pelo jeito que a fumaça subia do fogão. Em lugar assim, o silêncio não é ausência de som, é abismo. Interkaifeck era uma dessas propriedades que a gente sente antes de ver. Um conjunto de casa e celeiro isolado, com o pátio aberto e um caminho que termina ali, sem motivo para ninguém passar, se não for por destino. Eu entregava correspondência de vez em quando, papelada, contas, recado do banco. O velho Andreas Gruber sempre aparecia na porta, com a mesma cara dura, mão calejada, olhar curto. A esposa, Cecília, era quase uma sombra atrás dele. Victoria, a filha, olhava menos pro carteiro e mais pros lados, como se sempre tivesse alguém no entorno. No fim de março de 1922, eu notei que Andreas começou a falar demais, sem querer. Homem duro não fala, cospe frase. Primeiro ele comentou do jornal, um jornal de Munique que apareceu na propriedade sem ninguém ter assinado. Disse como quem reclama de sujeira no quintal. Mas o olho dele não estava no meu rosto. Estava no telhado, no alto. Depois reclamou de chaves. Sumiu um molho. Falou isso apertando o punho, como se a própria casa tivesse traído ele. Na semana da neve, veio a história das pegadas. Ele me puxou pro lado do pátio e apontou o chão branco, marcas vindo da mata até a casa. Só isso. Nenhuma marca voltando. Andreas me falou baixo, mas com raiva, e ainda tentou rir no final, como se o riso pudesse empurrar o medo para longe. Eu perguntei se ele chamou a polícia. Ele fez um gesto de desprezo, como quem diz para quê. Disse que tinha revistado o celeiro e o sótão, que não achou nada, e terminou com uma frase que eu nunca esqueço. Mesmo assim, eu escuto. Naquele tipo de região, gente escuta o que quer escutar. Rato no forro vira ladrão, Bento vira passo. Mas havia um detalhe que não encaixava. Andreas não era homem de fantasia, e ele estava com medo real. Aquele medo que não fala alto, que só muda a maneira de olhar a porta. Na sexta-feira, 31 de março, eu,
Fui lá, o tempo fechou cedo. Soube depois que a empregada nova tinha chegado naquele dia. Maria Baumgarter. No primeiro turno dela. Uma mulher adulta. Prática. Vindo para trabalhar. A irmã dela foi até a fazenda. Deixou Maria e foi embora. Antes de escurecer. Dentro da casa ficaram 6 pessoas. Andreas, Cecília, Victoria, as 2 crianças, a menina de 7 e o pequeno de 2, e Maria. O que aconteceu naquela noite? Não tem enfeite, não tem mistério bonito, tem método. O celeiro era o coração do lugar. Ferramenta, feno, gado. Era onde qualquer barulho vira urgência. Um animal se solta um porte. Bate um ruído estranho no estábulo. Você levanta, porque fazenda não espera amanhecer. Acredita-se que alguém conseguiu atrair os primeiros para dentro do celeiro, um de cada vez. E no celeiro, no escuro cortado por frestas e cheiro de palha úmida, eles foram derrubados com uma toque, uma ferramenta agrícola pesada, com lâmina e ponta, feita para abrir terra dura. Não é faca de filme, é ferro que entra e sai. É impacto. O que dá nojo quando você lê os relatos é imaginar o som. Não é um tiro que acorda a vizinhança, é pancada abafada por madeira, por feno, por corpo. E é silêncio depois. O tipo de silêncio que, se você está dentro da casa T, faz pensar. Deve ser nada, porque a cabeça prefere isso. 4 morreram no celeiro. Depois, o assassino entrou na casa. E aí, o crime muda de patamar. Deixa de ser emboscada e vira domínio do espaço. A empregada e o bebê foram mortos dentro, não porque estavam no caminho, mas porque alguém circulou por cômodos, abriu porta, escolheu. E mesmo assim, o detalhe que transforma Interkaifeck em pesadelo não é a noite, é o que vem depois. Na segunda-feira seguinte, eu passei pela estrada que dava na fazenda e reparei que havia fumaça saindo da chaminé. Fumaça baixa, constante. Não era uma lembrança, era sinal de fogo aceso de caça alçada. Eu pensei, estão vivos. Se estivessem mortos, o fogão estaria frio. Só que ao mesmo tempo, ninguém apareceu na missa. Ninguém foi visto na vila. A menina não foi para a escola. Na terça, o vizinho comentou que ouviu o gado inquieto, como se tivesse sido alimentado e deixado preso. Isso pode parecer detalhe pequeno para quem mora em cidade, mas quem vive no campo sabe. Animal não fica dias sem cuidado, sem virar caos. E ali não virou. Na terça, o vizinho comentou que ouviu o gado inquieto, como se tivesse sido alimentado e deixado preso. Isso pode parecer detalhe pequeno para quem mora em cidade, mas quem vive no campo sabe. Animal não fica dias sem cuidado, sem virar caos. E ali não virou. Eles chamaram na porta. Nada. Chamaram mais alto. Nada. Um deles, Lorenz Littenbacher, entrou pelo celeiro. Isso aparece repetido nos relatos. E foi no celeiro que a realidade abriu. Embaixo de feno estavam os corpos, não jogados aleatoriamente, cobertos, como se alguém tivesse escondido uma sujeira, como se o assassino tivesse feito questão de manter o local arrumado. Quando você entende isso,
Seu estômago afunda. Cobrir é um gesto, cobrir é intenção. O que encontraram não foi uma cena limpa, foi sangue escuro grudado na palha, marcas no tchê. E aquele cheiro que nenhuma descrição consegue suavizar. Mistura de animal, madeira e morte que já passou do ponto de ferro fresco e virou algo pesado, doce e podre. A casa foi revistada. A empregada estava num quarto, o bebê no berço. Quem descreve isso em papel antigo, escreve como se estivesse tentando manter a mão firme, porque não é natural ver um lugar de criança e saber que alguém foi até ali, abriu porta e fez aquilo. Quando a polícia finalmente assumiu, a investigação já nasceu com ferida. Muita gente entrou antes, tocou coisa, andou, tentou ver antes de entender que era crime, e ainda assim, uma evidência ficou como faca na mente. O matoque foi encontrado depois no sótão do celeiro, guardado, não largado na fuga. O perdido, guardado como ferramenta que volta pro lugar. A partir dali o caso virou lenda, por um motivo específico. Havia sinais de que o assassino ficou na propriedade por dias. Não porque precisava, mas porque podia. A polícia registrou que comida foi consumida, animais alimentados e o fogão usado após os assassinatos. Isso não é teoria bonita. É o tipo de constatação que faz todo mundo da região dormir pior. Eu lembro da sensação na vila quando isso se espalhou. Não era medo de fantasma, era um medo íntimo, doméstico. A ideia de que alguém matou uma família inteira e depois ficou ali, respirando no mesmo ar, ouvindo o mesmo vento bater no telhado, pisando no mesmo assoalho, mexendo no mesmo fogão, como se a casa tivesse mudado de dono por alguns dias. Surgiram suspeitos. Claro, surgiram nomes, histórias, rivalidades. Cada um tinha uma explicação, que fechava bonito com o preconceito local. Foi ladrão, foi vingança, foi alguém da vizinhança. Mas o caso não fechou. E, com o tempo, o que ficou não foi quem fez. O que ficou foi uma sequência de imagens que você não consegue apagar se morar perto de mato e celeiro. Pegadas na neve, vindo da floresta e não voltando. Uma chave que some. Um jornal que ninguém pediu. Passos no sótão. Fumaça na chaminé, quando já não deveria haver vida. E o silêncio de uma estrada que termina numa casa que nunca mais foi só uma casa. Até hoje, quando alguém me pergunta por que esse assassinato rende uma boa história de terror, eu respondo com uma frase simples: porque ele tem o componente que mais apavora o ser humano. Não é o golpe, é a permanência. É a possibilidade de que, enquanto você dorme achando que barulho no sótão é rato, alguém já esteja na sua rotina, aprendendo sua casa, entendendo como você reage quando ouve um som no celeiro e escolhendo o horário em que ninguém vai ouvir você chamar.